Amém. Bom dia. Já faz um tempo que eu gostaria de ter vindo, e a gente pensa, mas aí as datas nunca batem muito bem. E eu queria muito conhecer vocês de perto, assim. Eu particularmente sou, pela graça de Deus, assim, eu gosto muito de João Paulo. A gente é amigo já de muito tempo. Trabalhamos juntos lá no Florence. O Florence, quando a gente fala assim, é um bairro da cidade, fica na região sudoeste, se eu não estou enganado, onde tem uma igreja que a primeira igreja plantou. E a gente ainda, na verdade, é uma extensão da primeira igreja lá. O Florence foi plantado nos anos 80, e o João Paulo trabalhou lá entre 2009 e 2016. Então foi nesse período que a gente mais aprofundou as amizades e tudo mais. Então eu particularmente gosto muito do Jota. É alguém que mora no nosso coração, assim. E eu queria muito conhecer vocês de perto, né? Para mim é uma grande alegria. Aliás, conheço também o Lucas já de muito tempo, a Flávia, o Vi e alguns dos meninos. É uma alegria a gente estar aqui, porque eu gosto de falar o seguinte: sempre que a gente tem a chance de falar a respeito de Cristo, que é o Senhor da nossa vida, a gente não deve deixar passar a oportunidade, seja para uma, para 200 pessoas, não importa. Onde você e eu encontrar espaço para falar de quem é Cristo e do que Ele fez na nossa vida, você deve falar. Mesmo que você não abra a boca, mas fale. Fale sempre. Talvez a sua própria vida, a maneira de agir e de pensar, seja a Bíblia que as pessoas vão ler. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui hoje pela manhã. As apresentações já foram feitas, né? Todo mundo já conhece todo mundo. A Val, as crianças que estão crescendo, já não são mais crianças, os meus. Mas legal. Bom, a gente vive num tempo muito raso, muito superficial, um tempo muito temporário, passageiro demais. A gente vive num tempo em que as pessoas já não se preocupam em se aprofundar naquilo que realmente vale a pena, naquilo que transforma a vida, que exige da gente algo mais profundo para investir. Por outro lado, Deus de alguma maneira invade o nosso mundo e estabelece uma nova lógica para cada um de nós. A lógica de que as coisas do seu mundo são profundas, eternas e duradouras. A lógica de que as coisas mais valiosas não dependem da gente, nem do que a gente tem. A lógica de que seremos mais do que temos sido se permanecermos nele e nele construir a nossa história de vida. Essa é a lógica de Deus para a gente. O novo mundo que Deus está construindo, Ele estabelece através do envio do próprio Cristo. Porque nós seremos mais do que temos sido, do que somos, se a gente estiver em Cristo, permanecermos em Cristo. Então, esse novo mundo construído por Deus, que vai tendo equilíbrio, vai tendo direção, ele se chega até a nossa vida, uma vez que a gente encontra a direção a partir daquilo que Ele está apontando, que a gente caminha na direção que Ele está apontando, porque Cristo, Ele vem dar um novo sentido a tudo, Ele vem colocar o mundo nos trilhos, Ele vem consertar o que a gente quebrou, Ele vem levar a gente de volta para casa, para mostrar para cada um de nós que não estamos sozinhos e nem perdidos, de que existe um novo mundo, um novo reino sendo estabelecido para que a gente permaneça nele, para que a gente viva nele. Então, algumas pessoas, quando a gente olha para as Escrituras, algumas pessoas foram encontradas por Cristo, inseridas nessa nova lógica de Deus, e escreveram sobre isso.
puderam testemunhar com a sua vida, com escritos e tudo mais. Uma delas é uma pessoa chamada Paulo, que foi um grande escritor do Novo Testamento, e ele escreve uma carta chamada Efésios. E eu quero ler um trecho da carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, e convidar você a acompanhar comigo o que Paulo escreve aos Efésios, né? Ele diz assim, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Ele diz assim: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isso é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Este plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhe deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isto nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Texto extraordinário, assim, impressionante até. Esse é um daqueles textos que falam absolutamente de tudo, quando a gente olha. Fala de um Deus que abre o coração, que se compadece da gente, que se inclina até a gente, na tentativa de nos resgatar, porque nos ama profundamente. Mas também fala da nossa necessidade de ser encontrado por esse Deus, de ser achado por Ele, ser transformado por Ele. É um texto denso, completo e definitivo, sobre esse impressionante plano de redenção divina para o seu povo. Bom, isso é importante saber porque a gente vive num tempo, como eu comentei no início, a gente vive num tempo de muita superficialidade, onde a gente não mais se aprofunda naquilo que realmente vale a pena. Parece que as coisas já não fazem tanto sentido assim. Hoje você abre o teu aplicativo de celular, você passa 3 minutos vendo alguém falar, ouvindo alguém falar alguma coisa, e quando não é mais agradável, você pula, vai atrás de outra coisa. E a gente faz isso o tempo todo com tudo, inclusive com os nossos relacionamentos entre nós mesmos e com Deus. A gente inicia o nosso bate-papo de oração com Ele, o nosso encontro de oração. 2 minutos depois a gente já não sabe mais o que a gente estava falando, e a gente já desiste, segue para outra coisa, outro evento. Então, por que é importante a gente encontrar em Cristo a direção para uma profundidade que vale a pena?
Porque no mundo que a gente vive, quase todas as coisas são superficiais. E o que a gente encontra é uma ideologia daquelas, se você não gostou, pula. Vai caminhando, vai adiante, vai para outro setor. E a gente vai construindo a nossa história de vida a partir disso. Então não é diferente no campo da fé. Não é diferente. Veja, as pessoas já não são tão profundas mais com relação a Deus, elas não vivem mais uma experiência profunda na espiritualidade cristã. As pessoas já tratam o cristianismo e o evangelho de Cristo como sendo apenas mais uma coisa a ser colocada na agenda. Não é o que dita a vida delas, o que dá sentido a tudo, mas uma coisa a mais. E se eu tiver tempo, ok, se não, tudo bem, vou outra vez, quem sabe, né? Mas não deve ser assim. A gente precisa entender que a mensagem de que Deus está reconciliando consigo o mundo é o carro-chefe da nossa vida. É o que deve brotar no nosso coração e fazer com que todas as coisas, a partir disso, fluam. Eu sou nordestino, né? E não é porque eu sou nordestino que às vezes eu falho alguma coisa, mas caso você não entenda alguma palavra, depois eu traduzo para você, tá bom? Não tem problema não. Mas essa mensagem de que Deus está reconstruindo o mundo, de que Ele está fazendo novas todas as coisas, ela deve ser o carro-chefe da nossa vida. Deve ditar o ritmo de quem somos, do que pensamos, do que fazemos. Todo dia. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita. E durante o tempo que a gente está descansando, Deus continua nos abençoando. Porque Ele é assim. Por isso eu quero, nessa manhã, deixar algumas lições rapidamente para a gente meditar nelas. E a primeira é o seguinte: a graça de Deus nos torna filhos e filhas dEle. A graça nos torna filhos e filhas dEle. O que é muito, mas muito importante saber aqui: o projeto de Deus não é apenas que a nossa vida seja vivida numa condição melhor do que tem sido. Não é apenas isso. O projeto de Deus é muito mais do que apenas fazer com que os nossos planos pessoais deem certo, que a nossa empresa tenha sucesso, que a gente crie um planejamento de uma viagem especial, que a nossa família seja estável e duradoura. É muito mais do que isso. Tudo isso faz parte da nossa vida. E todo cristão deve de alguma maneira desfrutar daquilo que Deus oferece para ele, do melhor dessa terra inclusive, como as Escrituras dizem. Mas o projeto de Deus vai além de tudo isso. O projeto de Deus é fazer com que cada um de nós torne-se filhos e filhas amadas dEle, todo dia. E foi por isso que Ele enviou o seu próprio Filho, para que morresse numa cruz, pendurado, maltratado, humilhado, para que finalmente a gente pudesse ser achado e se tornado filho amado dEle novamente. O grande projeto de Deus é fazer com que a gente não somente seja filho dEle, mas fazer da gente um tipo específico de pessoa. E esse tipo de pessoa específica se parece com Cristo. É isso que ele diz em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. É fazer com que você e eu seja tão parecidos com Cristo que aquilo que a gente pensa, Ele executa, aquilo que Ele pensa, a gente realiza. É fazer com que você e eu seja tão parecido com Cristo a ponto das pessoas olharem para você na rua, no trabalho, em casa, e elas verem em você uma personalidade divina, algo muito transformador, a ponto delas olharem e falarem: eu preciso ser parecido com essa pessoa, alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Se eu me parecesse um pouquinho com ela, o mundo seria diferente. Se tivesse, 10 pessoas na minha família que se parecessem com ela, como seria transformador? Esse é o projeto de Deus para a gente. É fazer com que você seja um tipo específico de pessoa. E esse tipo específico de pessoa é a pessoa de Cristo. Pensa um pouco. O local onde você trabalha.
a sociedade que você costuma conviver. Já imaginou como seria se 1% daquelas pessoas fossem como Cristo é? 1% apenas. Como ele pensa, como ele fazia as coisas. A maneira especial que ele olhava para as pessoas excluídas, que viviam à margem da sociedade, que a religião da época tratava como se fossem indigentes. E ele olhava com um olhar de graça e compaixão, se aproximava e resgatava e dava sentido à vida delas novamente. É exatamente isso que Deus está construindo em você e em mim. Um tipo específico de pessoa parecida com o seu filho. E por isso ele transforma, ele realiza esse projeto fazendo de cada um de nós filhos e filhas dele. A nossa filiação com Cristo, ela é uma questão de identidade. E isso precisa ser relembrado por nós todo dia. Em outras palavras, o projeto de Deus na sua e na minha vida é fazer com que as pessoas olhem para a gente e pensem, se parecem com Jesus demais. E a partir disso, a gente transformar o mundo. A gente fazer com que todas as outras coisas possam dar sentido, possam ter sentido. O mesmo plano de Deus de resgatar aqueles que estão lá fora, não é algo que Ele vai usar outras pessoas, Ele pode usar cada um de nós também. Ele pode olhar para você e para mim e dizer, eu quero usar você nesse projeto. Eu quero transformar essa região da cidade usando a IPI do Novo Norte. Eu não sei por qual razão Deus trouxe vocês aqui. Mas uma coisa eu sei. Ele sabe fazer. E Ele tem os planos dele. E Ele não escreve algo sem ter direção, objetividade. Por algum motivo Ele trouxe você aqui. Por alguma razão você existe nessa época da história. Por alguma razão você está nessa igreja. E eu tenho certeza que é para que, através da tua vida, Deus encontre outros e outras que Ele quer transformar. Para que se pareçam mais com Cristo. Segundo, é que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus. O apóstolo Paulo fala disso. Isso significa que a nossa história de vida, vai sendo formada para algo muito maior do que apenas fazer com que os nossos projetos pessoais deem certo. Significa que o que Deus espera da gente é que a gente se coloque à disposição para um projeto que vai além das nossas expectativas pessoais. Significa que precisamos adequar a nossa vida para que ela seja exclusivamente de Jesus e nele ela possa permanecer. Esse é o projeto de Deus. E é por isso que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus. A gente é chamado para viver debaixo dessa autoridade de Cristo. Em outras palavras, é muito importante a gente fazer talvez uma avaliação pessoal e entender de quem somos, a quem pertencemos, a quem adoramos, a quem entregamos a vida. Por qual motivo você se levanta pela manhã? Qual é o primeiro sentimento que brota no seu coração quando você acorda e diz, por causa disso eu vou me levantar, vou tomar um banho, tomar um café, vou trabalhar? O que te movimenta a fazer isso? O que te impulsiona a fazer isso? O salário do trabalho? Talvez. Os filhos, a esposa? Talvez. A condição de saúde que você tem, enquanto tem saúde, porque chega uma hora da vida, depois de uns 80 anos, que começa a coisa a pegar. Talvez, mas é mais do que isso. O que deve nos impulsionar a levantar-se pela manhã e a ter prazer em viver, é saber que a gente vive debaixo da vontade, da autoridade de Cristo, sabe?
do Deus que se fez homem, que olha para cada um de nós com misericórdia e diz: não, eu não quero que você se preocupe apenas com aquilo que você tem, que você tem como projeto de vida, de ganhar mais grana, de encontrar mais uma estabilidade para a sua família. Não é só isso. É transformar radicalmente tudo aquilo que de alguma maneira você tem tentado até aqui e de repente não deu certo. Porque você e eu não fomos colocados no mundo por acaso. Não somos acidentes. Você não nasceu somente porque de repente seus pais planejaram engravidarem. Não é exatamente assim. Você nasceu e vive nessa época porque Deus quis que assim acontecesse. Porque Ele tem projetos especiais para a sua vida. Para fazer de você uma pessoa muito melhor do que você tem sido. Alguém muito mais relevante do que foi até agora. Para transformar a própria vida. Para encontrar direção na autoridade de Cristo. E para transformar a vida de outros também. Foi para isso que você nasceu. Você não nasceu da família que nasceu, não frequenta essa igreja que frequenta, não vive no bairro que vive, porque você planejou fazer. Tudo isso é projeto de Deus na sua vida. E a questão é, o que Deus quer de mim no lugar onde estou, na família que estou, na igreja que estou? E você vai descobrir quando você for mais íntimo dele, ele vai te revelando isso. Dia após dia. Então, por que você existe, meu irmão? Para o que você existe? Todas as coisas que você sonha, que tem encontrado, que tem conquistado, fazem parte. Tem pessoas que também vivem isso, encontram isso. E às vezes até melhor do que a gente. E até mais do que a gente. Mas o tipo específico de pessoa que Deus está construindo em você, não é todo mundo que tem o privilégio de receber. Então não foi um acidente você nascer, nem muito menos frequentar essa comunidade de fé, mas é pela vontade de Deus, para que você, debaixo da autoridade de Cristo, entenda a razão pela qual existe aqui, para que finalmente você encontre o sentido de existir, o sentido de viver, e a partir disso, a sua vida começa a ter uma nova direção, você começa a dar voos muito maiores, muito mais elevados do que tem feito. Em terceiro e último lugar, o projeto de Deus para a nossa vida é unir, através de Jesus, céu e terra. O que Deus está construindo já teve início na pessoa de Cristo. Quando Ele chega para os discípulos dele e Ele diz assim, o reino de Deus está perto, Ele não está falando de cronologia, de tempo. Ele está falando de geografia. Ele diz assim, o reino chegou, eu estou entre vocês. Vivam a partir dessa realidade. Vivam a vida a partir daquilo que eu estou ensinando. E quando você pega Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, esses três capítulos, você pega um discurso impressionante de Jesus, pelo qual a gente deve viver e assim, construir a nossa identidade de existir, de ser. E se a gente fizer um terço daquilo que está ali, a nossa vida será completamente renovada e mudada. Então a ideia de que Cristo chegou, de que o reino chegou, de que Deus está unindo céus e terra, ela já é uma realidade. E é por isso que quando a gente olha, por exemplo, para essas imagens que estão nessa parede, e a gente relembra do que essas pessoas fizeram, do quanto Deus usou cada uma delas, por exemplo, e do quanto elas foram importantes na sua época, a gente deve também refletir, por que não eu, Senhor?
Por que não o Senhor unir os céus, a minha vida aos céus, e fazer com que todas as coisas funcionem? Não para os meus projetos pessoais, mas para o teu reino. E através da sua vida, Deus transformar outros e levar o Evangelho de Cristo, esse poder transformador do mundo, a lugares que ninguém jamais imaginaria, que nem mesmo você imaginaria que chegaria. Esse é o projeto de Deus. Porque ao deixar o seu mundo e viver o nosso, é Cristo dizendo a você e a mim: olha, eu não quero mais que você viva desconectado de mim. Não quero mais. A Bíblia conta no primeiro livro de Gênesis que num dado momento os nossos primeiros pais, Adão e Eva, resolveram dar ouvido a uma cobra chamada serpente, a uma serpente chamada cobra, que na verdade era uma figura de serpente, mas era o próprio inimigo que estava ali. Dar ouvidos a ele e se desconectarem completamente de Deus. Naquele momento não foi só uma desobediência. Adão e Eva, em outras palavras, estavam dizendo o seguinte: olha, o seu projeto é interessante, dizendo a Deus, aquilo que a gente tem aqui é bacana, é especial, mas a gente quer viver a nossa própria vida, ter os nossos próprios projetos, ter liberdade de expressão, de opinião, de caminhar por onde a gente mesmo desejar. E desde então, nenhum projeto, nenhum caminho que o homem construiu deu certo. São sempre numa direção que o distancia de Deus e o leva à morte. E o leva a abismos que ele jamais sairia dali. Mas ao descer dos céus, ao sair do seu ambiente celestial, do mundo de alegrias e assim, de um reino impressionante, Cristo vem morar no nosso mundo e reconstruir a nossa vida, nos levar de volta para casa. É como se ele estivesse dizendo: não é possível que vocês façam sozinhos, eu estou aqui. E quando ele abre os braços na cruz do Calvário, ele cria então uma ponte entre a gente e Deus, que a gente estava direcionando ou caminhando a vida em direção a um abismo, a um buraco, ao inferno, em outras palavras. Mas finalmente Cristo é esse caminho que nos leva diretamente ao Pai, unindo céu e terra e fazendo com que a nossa vida finalmente encontre um equilíbrio e uma razão de existir. E quando Ele faz isso, Ele não somente nos leva de volta ao Pai, como também nos purifica e nos transforma, nos levando puros, limpos, renovados, transformados em filhos e filhas dele, especiais e amados pelo nosso Criador. Esse é o projeto de Deus, transformando a sua vida, para que finalmente você, através da vida transformada, também transforme outros. Pergunte a Deus o que Ele quer de você. Se tem alguém, por exemplo, que você gostaria de receber, que recebesse o que você tem ouvido e recebido de Deus nessa comunidade de fé, coloque em oração diante de Deus. Ore por essa pessoa. Manda uma mensagem de texto, hoje em dia é tão rápido e tão prático isso. Convide. Aquele amigo do trabalho que às vezes enche as suas paciências, que te tira do sono, que às vezes dá vontade de você pegar pelo pescoço e esganar, sabe? Peça misericórdia a Deus e coloque em oração. Quem sabe ele mesmo não é alguém que possa estar aqui no futuro. Outros amigos, a família, enfim. Deus tem planos especiais e grandiosos para vocês, para todos nós. Mas Ele quer usar cada um de vocês. Ele pode usar outras pessoas, mas vocês estão aqui porque Ele deseja que estejam, e Ele quer usar cada um de vocês. Então orem a Deus, se coloquem à disposição dEle, e permitam que o Espírito Santo dEle transforme as suas vidas e a vida de outros através de vocês. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua história de vida.